Se você sente que está fingindo, você não está com as pessoas ou nos lugares certos. Vanessa Van Edwards. Vanessa Van Edwards. Vanessa Van Edwards. A mente brilhante por trás de dicas cativantes. Como investigadora principal na Science of People, Vanessa ajudou milhões de empreendedores a empresas como Google e Microsoft a dominar a comunicação. Extrovertidos, e eu me refiro a verdadeiros extrovertidos, ganham energia das pessoas e perdem energia quando estão sozinhos. Introvertidos autênticos não se energizam com pessoas, apenas quando estão sozinhos. Você não precisa fingir ser extrovertido para ser querido. Neste episódio, ela compartilha percepções científicas sobre a compreensão das pessoas, aprimoramento da liderança e aumento das habilidades interpessoais. Você pode usar sua marca autêntica de carisma para encontrar suas pessoas. Competência sem calor gera desconfiança nas pessoas em relação a você e suas ideias. Elas se perguntam, posso confiar e contar com essa pessoa? Responder rapidamente a perguntas com dicas é a fórmula para ser considerado mais carismático. Sei que se quero ser uma professora melhor, preciso tornar meu conteúdo caloroso e competente para atender à preferência de todos. Vanessa, obrigado por vir. Estou muito animado com isso. Quero começar com algo que você disse repetidamente, mas acho que é um ponto interessante para dissecar para o público se eles não consumiram seu trabalho. E eu sei que você fez muitos podcasts. Você tem uma Technology, Entertainment, Design Talk massiva, você falou em todos os lugares. Mas para as pessoas que estão apenas entrando no seu mundo agora, você se descreveu como uma pessoa em recuperação, estranha. Como isso alimenta o trabalho que você faz agora, o que isso realmente significa, o que é uma pessoa estranha em recuperação e como isso te colocou na sua jornada? Bem, obrigada por isso, sim. Eu sempre pensei que perdi um memorando quando se tratava de pessoas. Eu era como perdi a aula onde todos aprenderam a fazer conversa fiada e como falar com as pessoas e o que fazer com minhas mãos e como ficar de pé. Então eu sempre me senti tão desajeitada. Acredito que todos têm um pouco de desajeitamento que pode se disfarçar de formas diferentes. O meu se disfarça assim. As pessoas podem ser desajeitadas, o que as torna excessivamente dramáticas e barulhentas, ou fazê-las se disfarçar, se fechar e ficar quietas. E esse é o meu. Então, o que aconteceria seria que eu estaria em uma situação em que eu realmente queria me dar bem com as pessoas, mas eu não tinha ideia do que dizer. Eu não sabia ler o ambiente, nem como usar minha linguagem corporal e gestos. Quando isso acontecia, eu me isolava completamente e mergulhava em excesso de pensamentos sociais. Se você também é assim, sinto muito. É muito doloroso quando você pensa demais no que poderia dizer e então repensa tudo o que disse. É um lugar difícil de se estar. E então, eu acho que comecei minha carreira por acidente, onde eu estava, existe um manual de regras para não extrovertidos interagirem, porque a maioria dos livros, inclusive alguns excelentes, como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foram escritos por extrovertidos. Se você não é naturalmente extrovertido, é difícil seguir algumas de suas dicas. Então, eu me propus a dizer como os introvertidos e ambivertidos, já que a maioria das pessoas está entre introvertido e extrovertido, podem fazer uma boa conversa sem se sentirem autênticos, como eles podem se apresentar em uma sala sem precisar dominá-la, como eles podem parecer inteligentes sem serem altos, como eles podem liderar com um poder silencioso ao invés daquela personalidade extrovertida e bombástica. E foi daí que tudo veio. Eu estou curioso se você passou por todos esses mecanismos de enfrentamento, que eu sinto que até pessoalmente eu passei e eu quero descrever uma situação para que eu possa entender onde eu me encaixo no espectro e isso me ajudará a fazer perguntas melhores, mas quando eu saio com pessoas eu sinto que eu gosto mais de estar em casa. E eu sinto que às vezes sair com pessoas apenas drena, suga minha energia e eu consigo fazer isso. E é engraçado porque eu sou um apresentador de podcast e falo em palco e eu tenho que ser extrovertido até certo ponto, mas me pergunto se aprendi a ser extrovertido através de algum tipo de mecanismos de enfrentamento, ou se sou mais ambivertido, ou se esses são sentimentos semelhantes aos que você sentiu ao longo de sua carreira, porque novamente você meio que tem o manual de instruções sobre eu comecei sendo introvertido, ambivertido, seja lá o que for. E agora você faz todas as mesmas coisas, quer dizer, você já falou no South by, então não é uma pequena multidão. E na verdade, quanto maior a multidão, menos é o meu constrangimento estranhamente. Isso é verdade. Engraçado. Ok, então estou tão feliz que você mencionou isso, a situação. Vamos definir introvertido, ambivertido e extrovertido, e discutir os pontos fortes e fracos de cada um.
Assim, independente de onde você esteja no espectro, poderá honrar suas forças sociais. O problema é que a maioria de nós que se sente desconfortável é ensinada a ter um tipo de força social, ser o centro das atenções extrovertido. Contar ótimas histórias, ser engraçado, incluir todos. E esse é um tipo de força social, mas certamente não é o único tipo de força social. Então, extrovertidos, e eu me refiro a verdadeiros extrovertidos, ganham energia das pessoas e perdem energia quando estão sozinhos. Um extrovertido de verdade, mesmo em um dia ruim, busca companhia, quer estar perto de pessoas e conversar. Em um bom dia, eles buscam estar perto de pessoas para celebrar e se alegrar, pois procuram companhia sempre que precisam recarregar as energias. Introvertidos verdadeiros só conseguem energia quando estão sozinhos, não das pessoas. Ambivertidos podem obter energia de algumas pessoas em certas situações, mas outras os esgotam. Essa é a chave. Acredito que 82% das pessoas são ambivertidos e, apesar da dificuldade em pesquisar sobre o tema, a maioria não é verdadeiramente introvertida ou extrovertida. O essencial para os ambivertidos é entender quem te esgota. Scott, se você pensar, certamente há pessoas com quem você poderia tomar café e conversar por horas. Você poderia passar todo o fim de semana com eles. Sem problemas. Longa viagem de carro. Ótimo. Onde há outras pessoas onde você está, depois de 15 minutos, você está tipo, eu consegui ir. Então, quem é o primeiro? E é realmente esclarecedor e horrível. Se este é o meu primeiro desafio e você está ouvindo, está disposto. Eu quero que você faça 2 listas. Uma lista de pessoas que sugam sua energia. Quando você vê o nome delas no seu calendário, você fica tipo... Estou um pouco receoso. Será que eu deveria cancelar? Quando cancelam com você, você fica feliz, não é? Essa é a lista. Eles não são tóxicos, apenas não fornecem energia. E a outra lista, geralmente menor, são as pessoas com as quais você poderia fazer uma viagem longa e totalmente incrível. Passar o dia inteiro com eles seria ótimo. Quem próximo é onde? Então, onde realmente afeta como obtemos energia social? Por exemplo, eu vou a conferências o tempo todo. Quando estou no palco, é ótimo. A energia que recebo do público me energiza. Quanto maior o público, melhor. Um happy hour após o evento de palestra, eu preferiria deitar em uma cama de pregos. É assim que me sinto em happy hours. Então, aprendi que salas grandes e barulhentas, com muita conversa fiada e rotação, não são boas para mim. Eu fico realmente esgotada. Enquanto que em situações 1 a 1, como um podcast, ou se estou no palco, ensinando algo, ou se estou em um jantar íntimo e pequeno, ótimo, eu ganho energia. Então você está novamente fazendo 2 listas. Onde estão os lugares que te esgotam que você teme ir? Onde depois de 10 minutos pensa em ir para casa assistir Netflix? E onde estão os lugares ou as situações em que você pensa, eu amo isso, eu sou meu verdadeiro eu, isso pode até ser no seu local de trabalho. Algumas pessoas me descrevem as diferenças entre o cubículo, a sala de reuniões e a sala de descanso. É assim que funciona. E então a última é o quê? Então, quais tópicos ou quais atividades te dão energia versus te esgotam? Adoro caminhar, andar ou malhar enquanto converso com alguém. Adoro esse movimento e ação. Amo aulas com pessoas. Em vez de apenas tomar um café, que não é meu favorito. Sempre que as pessoas dizem que estão em Austin e... Quer sair para comer tacos e caminhar? Podemos trocar ideias durante o passeio? É algo rápido, sabe? E então saímos para um passeio, isso também é muito importante. Quais tópicos e atividades te animam? E isso vai te ajudar a esclarecer onde estão suas verdadeiras forças sociais. Essa é uma resposta muito curta para esperamos um grande conceito. É uma ótima resposta porque acho que as pessoas sentem que precisam ser tudo em todas as situações. Sim. E também quero ser muito clara. Você não precisa ser extrovertido para ser querido. Se você sente que está fingindo ou forçando, não está com as pessoas e nos lugares certos. Você pode usar sua autêntica marca de carisma para encontrar suas pessoas. Basta conhecer sua autêntica marca de carisma. Então esta é a primeira, e talvez descreva para o público o que é carisma, porque acabamos de falar sobre introvertido, extrovertido, ambivertido. Como o carisma se encaixa nisso? Há cerca de 9 anos, descobri um estudo que mudou completamente a maneira como interajo com as pessoas. Este é um estudo de pesquisa feito em 2002 que foi replicado várias vezes. Espero que agora também mude sua perspectiva. Então, é um excelente conjunto de pesquisas da doutora Susan Fiske. Ela descobriu que pessoas altamente carismáticas mostraram todas as hipóteses do que poderiam ser, conforme a definição de carisma. Elas são mais extrovertidas, são mais atraentes, são mais altas, são mais inteligentes, são mais engraçadas. Todas essas variáveis que consideramos ao pensar em carisma.
Mas, na verdade, nada disso importava. O verdadeiro indicador de carisma é que indivíduos altamente carismáticos se destacam em duas características específicas, calor e competência, que essas duas características compõem 82% de nossas impressões sobre as pessoas. Curiosamente, 82% das pessoas e das nossas impressões são ambivertidas. É melhor eu garantir que esses São número mágico. Digamos que os baixos 80. Quando entramos em uma sala de reuniões, apresentação, festa, evento de networking ou encontro, tendemos a nos concentrar em cerca de 10 coisas. Eu tenho que ser engraçada, eu tenho que ser interessante, eu tenho que ser impressionante, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser atraente. Na verdade, a pesquisa mostra que você teria melhores resultados investindo toda a sua energia em demonstrar sinais de calor humano e competência. Então é crucial que esses estejam em equilíbrio. Sinais de calor são sinais de confiança e simpatia e afabilidade. Sinais de competência indicam confiabilidade, poder e eficiência. Pessoas altamente carismáticas, quando você as conhece pela primeira vez, seja pela câmera, perfil do LinkedIn ou pessoalmente, respondem muito rapidamente a duas perguntas. Essas são as perguntas silenciosas que fazemos a cada pessoa que conhecemos. Eu posso confiar em você? Eu posso contar com você? Responder rapidamente a perguntas com dicas é considerado uma fórmula para ser mais altamente carismático. Isso é muito interessante. Parece que essas duas características do carisma poderiam estar competindo em algum momento. Ok, um bom ponto. O motivo pelo qual as pessoas carismáticas são tão especiais é porque a maioria de nós não tem equilíbrio, somos muito altos. Também quero deixar claro que isso é... Você demonstra calor e competência, não necessariamente os reais. Meus alunos, geralmente pessoas brilhantes e de alto desempenho, têm dificuldade em apresentar suas ideias. Eles têm ótimas ideias, mas não conseguem muita adesão a elas. Aqui está o problema das pessoas muito inteligentes. Pessoas muito inteligentes estão focadas em competência. Elas obtêm excelentes dados, gráficos e tabelas. Com uma sólida pesquisa de base, seus slides são ótimos. Mas se elas esquecerem de apresentar ou envolver essa ideia em calor humano, deixa as pessoas desconfiadas. Isso é baseado em pesquisas que descobriram que ter muita competência. Sem calor humano, as pessoas desconfiam de você e suas ideias. Então, a maldição das pessoas inteligentes é que elas focam tanto na sua inteligência e é só isso que elas mostram, que ninguém acredita nelas. Pessoal, aqui é o Scott. Queria agradecer de coração a cada um de vocês. Após 6 anos deste programa, todo o sucesso é graças a vocês. Suas audições, apoio e compartilhamentos. É o que mantém isso funcionando desde o início. Eu não tinha ideia de quão grande isso se tornaria e de quantas vidas nós tocamos. As histórias e lições que compartilhamos juntos é verdadeiramente humilhante e acredito que estamos construindo algo especial aqui, uma comunidade onde ninguém precisa reinventar a roda. Estamos todos juntos nisso, aprendendo e crescendo. Se você ama este show e fez a diferença para você, por favor, compartilhe com alguém que precisa. Conte a um amigo, poste nas redes sociais o que funcionar. É a melhor maneira de manter isso forte, trazer convidados ainda melhores e compartilhar mais sabedoria que muda a vida. Você pode nos encontrar em todos os lugares, inclusive no successstorypodcast.com, se você gosta de ouvir podcasts. Se você gosta de vídeo, pode ir ao YouTube, é youtube.com/c/scottd. Clary ou o boletim informativo newsletter.scottdeclary.com. Apenas compartilhe. Sou eternamente grato a todos vocês. Continuaremos aprendendo e crescendo. Continuaremos melhorando este mundo juntos. Bem, voltemos ao show. Estou apenas absorvendo isso. É fascinante. Então vamos... Quero dizer, estamos realmente mergulhando profundamente no carisma muito rapidamente para que possamos continuar seguindo por este caminho. Eu ainda quero entender. Na verdade, vamos continuar seguindo por este caminho. Eu realmente gosto muito disso. Então, eu quero entender como as pessoas podem... Eu acho que as pessoas, pelo menos os ouvintes deste podcast em particular, elas entendem competência e provavelmente superestimam esse aspecto. E eu suponho que sim. No entanto, quando estão te ouvindo e você está dizendo que a simpatia tem que equilibrar e tem que haver quase esse equilíbrio, realmente, por falta de uma palavra melhor, de ambos os componentes, como alguém fabrica simpatia, porque esse é um componente que falta,
E eu estou apenas pensando novamente, contexto de negócios, até mesmo indo a um encontro, apresentando a investidores, conseguindo um emprego, contratando um funcionário, fazendo com que eles comprem a ideia da sua empresa, seja lá o que for. Se você for muito competente, pode gerar discórdia e desconfiança. Então você não está otimizando a eficiência nesse engajamento específico. Este é o primeiro desafio para todos os alunos do meu programa na Escola das Pessoas. É exatamente isso que acontece lá. Eles chegam e pensam, como faço um verme? Sinto-me confiante, tenho essa ideia. O que sempre digo é, você tem um verme. Então nós não estamos fabricando nada. Às vezes encontro pessoas que dizem não amar suas ideias. Você é dura. É realmente difícil fabricar uma minhoca falsa. As pessoas podem fazer isso por um tempo, mas podem querer mudar de negócio. Eu pergunto se eles têm paixão por ganhar dinheiro ou por ajudar, se há algum tipo de paixão envolvida. Uma é que sim, sua ideia é realmente importante. Acerte seu slide, acerte seus dados, acerte sua diligência devida. E então, lembre-se de quão incrivelmente animada você está, sobre quão incrivelmente animada você está para ajudar alguém, quão incrivelmente animada você está para ganhar dinheiro. Isso é verdadeira paixão. E então, lembre-se de que você fez a diligência devida e é daí que vem a confiança, certo? A confiança atribui às pessoas competência, confiabilidade ou aptidão. Chegamos à parte da fabricação, que eu chamaria de exibição. Você tem paixão, confiança e competência. Como você sinaliza ambos? Isso se resume especificamente aos diferentes canais de comunicação. Simplifiquei cerca de 4 canais de comunicação. Há várias formas de fazer isso, mas esta é uma estrutura para refletir sobre o assunto. Porque eu, como uma pessoa desajeitada, eu preciso do simples. Para demonstrar calor, utilizamos 4 canais diferentes de comunicação não verbal. Primeiro, nossas palavras e os tipos que usamos. Darei um exemplo de cada em breve. Em segundo lugar, nossa linguagem corporal, gestos, expressões faciais e postura. Terceiro, nosso tom de voz, como entregamos nossas palavras, nosso volume, ritmo e cadência. Por fim, os menores detalhes são nossos ornamentos ou imagens, as cores que usamos, como estilizamos cabelo e barba, o que aparece ao fundo no Zoom, os sinais e imagens do nosso site. Esses são os 4 canais. As pessoas estão sempre buscando sinais de calor e competência através desses 4 canais. Vamos analisar a linguagem corporal, por exemplo. Pessoas muito carismáticas demonstram, no primeiro contato, um equilíbrio perfeito entre sinais não verbais de calor e competência direcionados a você. Um sinal distorcido pode ser uma inclinação da cabeça, que é um sinal universal de engajamento em todas as culturas, gêneros e raças. Quando você pergunta a alguém, você ouviu isso? Eles expõem os ouvidos, um sinal literal de que estão ouvindo. Estudos mostram que mesmo em uma foto de perfil do LinkedIn, uma leve inclinação da cabeça pode influenciar a avaliação das pessoas sobre mim. Uma pessoa calorosa ou carismática pode ter uma inclinação da cabeça em sua foto de perfil. Vamos até mesmo sentar para a foto de perfil estática. Eles têm uma inclinação da cabeça e também estão fazendo contato visual direto com a câmera. E também estão de frente para a câmera, então estão angulando seu tronco, quadris e dedos dos pés em direção à câmera. Também gostamos de pessoas que estão totalmente de frente para elas, se gostamos de estar alinhados com elas. Essas dicas equilibram umas às outras, uma vez que você empilha. Identifiquei 97 dicas diferentes, como uma receita. Você pode adicionar as dicas calorosas e de comps que você gosta. Então, quero dizer, quando você está passando pela sua vida, obviamente existem 97 dicas diferentes. Isso é muita coisa para se lembrar. Quais são as principais? Quais são como uma introdução para ser carismático e para integrar essas dicas no seu dia a dia? Quais são as coisas que as pessoas devem começar a pensar primeiro, tipo um passo zero? O passo zero são as palavras. Isso porque, como humanos, geralmente pensamos no que dizer. Estamos menos atentos à nossa linguagem corporal, por isso eu gosto de começar com as palavras. Além disso, muitas das nossas impressões acontecem por e-mail ou no LinkedIn. Palavras são algo em que podemos nos concentrar facilmente. Então, aqui está o passo zero. Na foto do seu perfil do LinkedIn, você tem um equilíbrio de calor e competência. Sinais verbais. Um estudo interessante demonstra o poder disso. No experimento, eles trouxeram pessoas ao laboratório e as dividiram em 2 grupos distintos. O primeiro grupo entrou no laboratório e cumprimentou o pesquisador. O pesquisador anunciou que eles jogariam o jogo da Wall Street naquele dia, uma espécie de dilema do prisioneiro. O segundo grupo entrou no mesmo laboratório com o mesmo pesquisador e foram informados que jogariam o jogo da comunidade naquele dia. O truque era que os jogos eram idênticos. Tudo era igual, com apenas uma palavra diferente.
Algumas pessoas foram informadas que jogavam o jogo da Wall Street, enquanto outras, o jogo da comunidade. Aqueles informados de que estavam jogando o jogo da Wall Street compartilharam, em média, 1/3 do lucro. Os participantes informados sobre o jogo da comunidade compartilharam, em média, 2/3 dos seus ganhos. Um experimento incrível mostrou que sugerir a alguém que está jogando o jogo da comunidade ativa uma parte do cérebro que pensa comunitariamente, levando a um comportamento mais comunitário. Já as pessoas informadas que estavam jogando um jogo da Wall Street agiram de forma mais competitiva. Eu compartilho isso porque as palavras que estão no seu perfil do LinkedIn, se forem estéreis ou jargões excessivamente empresariais, não têm nenhum sinal de comportamento. E então, o que eu quero que você comece a pensar é como você pode equilibrar as dicas verbais de valor e as dicas verbais de competência em seus e-mails, seus perfis no LinkedIn. Então, por exemplo, palavras calorosas, e isso é um pouco mais arte do que ciência, mas palavras calorosas nos fazem sentir calor e aconchego. Palavras como feliz, juntos, melhor, ambos e nosso nos impulsionam a nos conectar e comunicar. Colaborar, comunal. São palavras como essas? Palavras competentes ativam uma região do córtex pré-frontal que nos motiva a agir. Então são palavras como poder, eficiente, brainstorm, checklist, ter sucesso, alcançar, dominar, são palavras como essas. Quando as ouvimos, nosso cérebro diz que é melhor começarmos a trabalhar e fazer as coisas. Essas palavras são literalmente sinais de comportamento. O primeiro passo é pensar em como adicionar mais delas, mas sem exagerar. Lembre-se, só uma palavra bastou para uma mudança de comportamento massiva naquele experimento. Como você pode começar a incorporar essas palavras em seus e-mails, convites, materiais de marketing e perfis de redes sociais? Como você pode notar no meu Instagram, tenho uma mistura perfeita de sinais de calor e competência na minha biografia. Bem, tenho perguntas sobre como você se prepara agora, porque sei que você pensou muito nisso. Estou curioso sobre o seu passado e tudo mais. Sim, então, quase tudo que faço é proposital, pois estou tentando me preparar para o sucesso, já que ainda estou me recuperando de ser uma pessoa desajeitada. Quanto mais eu sinto que posso controlar as dicas, seja nas redes sociais ou no meu passado, mais me ajuda a me sentir calma. É minha porta dos fundos por confiança. Então, no Instagram, no meu perfil eu tenho, você sabe, mães também muito calorosas. Certo, sim. Sou um herói de Wall Street e autor de best-seller. Sou uma pessoa estranha em recuperação, engraçada, calorosa e vulnerável, mas também muito competente como criador da escola de pessoas. Você pode equilibrar isso no seu perfil. Na minha grade, tento ter um equilíbrio de postagens calorosas e competentes ao longo de um mês, pois sei que é assim que avanço. Super avançado. Acho que temos que ir por aqui. Quero que você tenha um equilíbrio, mas também quero que você o ajuste como um termostato. Isso é o que as pessoas muito carismáticas fazem. Existem pessoas que são mais calorosas, certo? Por padrão, geralmente temos um desequilíbrio. Minhas postagens calorosas os atraem. Tenho seguidores super competentes, como analistas de dados e pesquisadores, atraídos por minhas postagens de qualidade. Como criadora e professora, é meu trabalho encontrar todos onde estão. Então darei ao meu público caloroso o conteúdo deles. Eu vou entregar ao meu público calmo o que eles esperam. Quando faço uma palestra principal, geralmente tenho uma apresentação de 60 minutos no palco e eu conto meus slides. Os slides estão equilibrados entre calorosos e competentes. Slides calorosos, presentes, memes, histórias, prova social. Slides competentes com dados, gráficos, pesquisas e ciência, como os do Wall Street Journal, são exemplos engraçados e sinais de credibilidade. Sei que se quero ser uma professora melhor, preciso tornar meu conteúdo caloroso e competente. Está atingindo todos conforme suas preferências. Agora, quero apenas unir dois pensamentos que tocamos, porque acho que isso é muito importante. Então, as pessoas estão agora entendendo os blocos fundamentais do carisma. Mas isso, novamente, pode preencher a lacuna de ser uma pessoa estranha em recuperação, se você entender que a maneira como você age é baseada na ciência. No entanto, tenho certeza de que é muito mais fácil falar do que fazer para começar a adotar essas dicas em como você se apresenta e como se coloca no mundo. E, de repente, sua confiança é corrigida da noite para o dia e você não está mais se recuperando, mas simplesmente não é mais uma pessoa desajeitada. Então, acho importante conectar essas duas coisas, porque acredito que todos que estão entendendo essas diferentes dicas
vão entender como há um potencial resultado positivo ao adotá-las. Então serei capaz de falar melhor para uma multidão baseado em ciência e dados. Provavelmente terei dificuldades em arrecadar dinheiro. Sou bem recebido em encontros por não parecer excessivamente caloroso ou competente demais. Contudo, ainda temos muito trabalho interno a fazer. Sim, os benefícios são tanto externos quanto internos, e eles são meio que um ciclo, certo? Então, Como... externamente, quando você é mais carismático, quando está claramente sinalizando que podem confiar e contar com você a todo momento, isso é carisma. Então, quando você está no palco, em vídeo ou em um encontro, você sinaliza claramente essas coisas. Externamente, as pessoas vão parar de te subestimar. Você vai parar de ser ignorado. Você será mais memorável e terá uma presença mais confiante. Você vai receber um feedback melhor das pessoas com quem está, vai ter mais aceitação das suas ideias. Isso é algo muito externo, que você é imediatamente recompensado. Internamente, o que isso faz é que, antes mesmo de entrar na sala e receber o feedback positivo, eu me sinto melhor porque não estou pensando demais socialmente. Sei exatamente qual será a minha pergunta. Sei exatamente o que fazer com meu corpo, minhas mãos, meu rosto, meus gestos. Sei como entregar em uma faixa vocal que me serve, que soa vocalmente competente. E a competência vocal é um aspecto muito importante de como somos percebidos. Então, eu me sinto melhor ao entrar, o que novamente tem um efeito cascata em mim. É quase como um... volante que começamos a construir. Sim. Então, recebo um bom feedback e penso que as pessoas estão me ouvindo. Elas estão se conectando e se vinculando a mim. Conversa muito melhor. E isso também alimenta seu interior. É algo belo, pelo menos o que vejo com meus alunos. Pode começar de qualquer maneira, interno para externo, mas é um ciclo. Você mencionou esse tipo de pesquisa e toda a paixão por tudo que você estuda. Tudo começou com um estudo específico, cujo nome do pesquisador, não me recordo, mas havia um estudo principal que você se aprofundou inicialmente. E desde então você realizou muitos estudos e trabalhos próprios. Houve apenas, curioso, uma evolução em como essas dinâmicas sociais ou carisma, isso evoluiu ao longo dos anos. É algo que sempre foi o mesmo na história? Ou a coronavírus e a inteligência artificial e qualquer tipo de nova injeção na cultura impactam como essas coisas se desenrolam? Acho que a coronavírus teve um efeito. Acho que as redes sociais tiveram um efeito. Acho que as reuniões no Zoom tiveram um efeito. Pode ser melhor do que você imagina. Então a barra está mais baixa. Explique. O que você quer dizer com a barra está mais baixa para ser carismático? Sim. Eu acho... Oh, não, isso não é bom. Sim, bem, isso depende, sim. Eu acho... Estamos mais confortáveis com menos contato visual. Estamos mais confortáveis com uma presença meio estranha. Porque não estamos mais tão habituados a estar pessoalmente como antes. Tornou-se mais aceitável socialmente ser estranho, o que pode ser algo bom. Mas se você interage, especialmente com a geração Z, eles têm uma forma diferente de interagir comparado aos millennials, geração 10 ou boomers. E o que é aceitável é diferente. E então eu acho que, na verdade, de certa forma, eu nem diria que a barra está mais baixa. É mais que mais tipos de carisma são aceitáveis. Isso também pode significar o surgimento de CEOs e fundadores desajeitados, que agora estão em... Assistimos a pessoas no YouTube e em entrevistas e dizemos, uau, ele ou ela não parece muito confiante, mas caramba, estão dizendo coisas inteligentes. E então, por que estamos vendo isso? Nosso quadro tem mais abertura para ser um pouco mais desajeitado, o que eu acho que tem sido talvez mais útil no geral, porque significa que você não precisa fingir ser o extrovertido efervescente. Eu acho que a boa notícia é... Sabemos que nem todos terão uma personalidade efusiva, e isso é aceitável. Há mais graça quase sim, há mais graça em tudo. É fascinante, pois não conheço muitas pessoas que fazem a pesquisa que você faz, mas olhando seus números, sua palestra no TED teve mais de 4 milhões de visualizações. Seu canal no YouTube tem mais de 55 milhões de visualizações, provavelmente ainda mais atualmente. Mas este é um tópico tão pessoal e popular, e eu acho que muitas pessoas lutam com isso. Mas quase parece que as pessoas têm medo de entender isso sobre si mesmas, porque então elas começam a ver suas falhas. Quero dizer, este é um problema de negócios que é meio que um problema social engraçado, que é como eu consigo
pessoas e elas encontram pessoas na escola e elas leem meu livro e elas vêm para a escola e a vida delas muda como elas literalmente gostam. Elas encontram sua alma gêmea, elas conseguem sua promoção, nós vamos com muito obrigado, posso usar sua história como um depoimento ou estudo de caso. E eles são como, oh não, eu estou envergonhado. Eles são como, o quê? E eles são como, eu estou envergonhado, disse que eu levei pessoas para a escola. Eu fico tipo, o quê? Temos um problema de fluxo de referência. Após a formatura, perguntamos se o aluno se beneficiou do curso. Você indicaria alguém para ganhar 50% de desconto? Todos esses alunos incríveis voltam para mim dizendo, Vanessa, amo seu curso, mas não posso indicá-lo porque estou envergonhada. Por que você acha que é assim? Por que você acha que as pessoas ficam tão envergonhadas sobre autodesenvolvimento e entenderem a si mesmas melhor? Porque eu acho que isso é um saldo positivo. É isso que eu também acho. Eu acho que poderia ser, eu vou assumir a culpa por isso. Poderia ser como um problema de marketing, como eu acho que, por exemplo, Susan Cain lançou o Quieto e meio que revolucionou, não é ruim ser introvertido e que há um poder silencioso lá. Eu acho que talvez porque estranho seja a minha palavra, eu gosto de pensar em negócios. Todos deveriam ter sua palavra. Qual é a sua palavra que você vai enfatizar? Então a palavra de Susan Cain é quieto, talvez a secundária seja introvertido. Minha palavra é estranho. Essa é mais uma palavra negativa. Isso Pode ser um problema de marketing da minha parte, que eu preciso realmente dizer como você entendeu o seu presente. Você dar uma repaginada na sua linguagem corporal não significa que você é menos ou ruim. Significa que você está aprendendo e crescendo e você é uma pessoa melhor para trabalhar com. Não se envergonhe disso, pois esse é um problema real de negócios que enfrentamos, então qualquer coisa. Sim, bem, eu acho que há um estigma negativo associado ao constrangimento, mas eu acho que, como você mencionou, há uma nuance cultural que evolui todo esse campo. Eu acho que também a pessoa mais barulhenta e extrovertida em um contexto de negócios, especialmente, não é realmente a pessoa em quem você confia, por todas essas razões que você acabou de mencionar. Mas eu diria que as razões que você acabou de mencionar não se alinham com uma espécie de mantra de liderança, de comando e controle que realmente englobou os negócios nos últimos 10 anos. Você traz uma visão científica, mas as pessoas que colocamos em posições de liderança, os extrovertidos, não eram as mais indicadas pelo ponto de vista científico e baseado em dados, porém eram as que ocupavam o cargo. Então, como agora o que entendemos ser um líder ou gerente entra em conflito com a pesquisa que você está fazendo, que é realmente o tipo certo de pessoa que deveria ser um líder, alguém que não é o mais extrovertido, alguém que tem uma mistura de um equilíbrio de competência e calor, e alguém que, quero dizer, você espera que possa realmente confiar, não apenas a pessoa mais barulhenta da sala, a pessoa que pensa nas ideias e leva em conta suas ideias, e essa provavelmente será a pessoa mais eficaz. Mas isso é um monte de peças se combinando em mudança de negócios, mudança cultural, a mais compreensão de em quem devemos colocar nossa confiança e nossa fé. É um novo campo, pois não há muitas pessoas que estudam ou falam sobre isso além de você. Então é muito novo. Meu objetivo é apoiar os líderes que merecem as posições de liderança que estão obtendo. Sim. Esses são meus alunos favoritos, onde eles dizem, eu sei que quero esse investimento ou quero essa promoção e eu apenas estou sendo preterido. Estou sendo subestimada. Este é o tipo de pessoa que mais admiro. Você deveria liderar. Sim. Estou curioso se eu comprei a ideia das antigas escolas e acho que em 2024 estamos nos afastando disso, mas eu comprei o conceito de que eu quero que meu diretor executivo ou minha equipe de gestão sejam barulhentos. E eu quero que eles comandem o controle da sala. E então você está conversando com um de seus alunos e você diz, bem, essa na verdade não é a melhor maneira de se construir, de evoluir como pessoa. Como você equilibra isso? Ok, pode continuar. Então, na verdade, nós temos um segmento de alunos e há um segmento da população que são extrovertidos. Temos 3 grupos de alunos que eu chamo: ambivertidos ambiciosos, extrovertidos focados e introvertidos aventureiros. Na verdade, eu amo nossos extrovertidos porque eles são dominantes. Eles costumam ser barulhentos, grandes contadores de histórias e gostam de ser o centro das atenções nas festas. Na verdade, eles não estão usando sua extroversão de forma objetiva. Então, eles podem ser informados que você é intimidador, você consome todo o oxigênio da sala, você fala demais, como se tivesse muita afinidade.
Então, uma pessoa muito extrovertida também precisa atingir calor e competência, mas deve fazer isso de uma maneira diferente. Uma pessoa extrovertida é calorosa, amigável e transmite calor, mas seu superpoder pode ser a vulnerabilidade. Imagine se você tivesse um diretor executivo extrovertido e barulhento que dizia: eu preciso realmente compartilhar no que sou ruim. Eu realmente preciso compartilhar algo vulnerável. Esse calor vai torná-los muito mais relacionáveis. E isso transforma a extroversão deles em superpoder e eles também precisam ser competentes. Eles não podem estar mostrando todo o rapport, todas as histórias engraçadas. Ouça-me, eu sou tão engraçado. Eles deveriam ser como: sabe de uma coisa? Aqui está um pouco de rapport, mas vamos nos concentrar nas 3 coisas mais importantes que nossa empresa precisa agora. Às vezes, precisamos controlar os CEOs para lembrá-los de que são competentes, mas não estão demonstrando isso. Seu calor é excessivo e exagerado. É preciso canalizá-lo para a vulnerabilidade ou o humor. E então é o mesmo para eles. Eles só precisam fazer isso de uma maneira diferente dos introvertidos. E nós temos, eu diria talvez 15% dos nossos alunos são realmente muito extrovertidos. E isso não tem sido útil para eles. Bem, eu diria que acho que eles provavelmente verão uma mudança massiva nos colegas com quem trabalham e como eles estão, e apenas o relacionamento que podem construir com essas pessoas quando começam a passar por esse processo, porque acho que é quase como uma muleta, é como uma muleta que eles usam, certo? É como se estivessem com medo de agir de outra maneira, porque essa é a de todos, isso está em qualquer lado do espectro. Se você sempre agiu de uma certa maneira e isso te serviu até certo ponto, você não está pensando por que eu mudaria. Mas o ponto é, se você tentar aí, aprimorar suas habilidades, mudar um pouco, adicionar mais a sua persona e personalidade, vai ter um efeito positivo massivo. Eu também diria que somos muito ruins em julgar nosso próprio calor e competência. E isso é porque só nos ouvimos internamente. Nós não costumamos nos ouvir externamente, certo? Não nos ouvimos de uma perspectiva externa. Então, o primeiro passo é pegar a pesquisa sobre calor e competência e transformá-la em um pequeno diagnóstico. Qualquer pessoa pode fazer isso. Disponibilizamos gratuitamente porque resolvemos outro problema de negócio com este quiz. Eu ensinaria ou conversaria com os alunos e todos na sala diriam que tem um equilíbrio. Vanessa, eu sou super calorosa. Não preciso melhorar nessa competência. Eu estaria na frente deles e diria que sei que isso não é verdade. Não vejo nenhuma empatia. As pessoas não conseguiam entender como se apresentavam, pois estavam presas em seus próprios pensamentos. Desenvolvemos um diagnóstico com cerca de 15 perguntas. E eu diria, ok, o primeiro exercício é que vamos testar nossas percepções de nós mesmos e fazer com que todos façam o quiz. As pessoas se surpreendem com os resultados obtidos. Em seguida, digo a elas para tirarem uma captura de tela dos resultados, pois fico feliz com o que alcançaram. Agora, eu quero que você envie isso para alguém com quem trabalha e peça para que eles façam como se fossem você. Finja que eles são você e peça uma captura de tela dos resultados. É assim que os outros percebem sua cordialidade e competência. Esse exercício é provavelmente revelador, mas também chocante de se passar por. Sim, você mencionou 96, eram 96 sinais. Sim, então 96 sinais que você catalogou. Quais seriam alguns dos mais surpreendentes que as pessoas não esperariam? Ok, então sou tendenciosa, mas acho que o mais surpreendente é realmente um sinal vocal. Eu adoro sinais vocais, pois acredito que eles são muito negligenciados e são muito abaixo da nossa consciência, mas ainda somos capazes de controlá-los. Em um experimento de pesquisa, cirurgiões foram levados ao laboratório e tiveram clipes de 10 segundos de seu tom de voz gravados. Esse sinal, muitas vezes negligenciado, pode mudar a maneira como você fala. Nos clipes eles deviam dizer seu nome, local de trabalho e especialidade. Soava assim: Oi, meu nome é Dr. Edwards. Sou especialista em oncologia e trabalho no Hospital Presbiteriano Infantil. Peguei esses clipes e eles distorceram as palavras, então você podia ouvir o volume, o ritmo e a cadência, mas não as palavras reais. Então o clipe soa assim. Levaria um tempo considerável para conseguir aquilo, não é? Você podia ouvir, mas não compreendia o que realmente diziam. Então eles pediram aos participantes para avaliar esses clipes em termos de calor e competência. Este é um estudo de acompanhamento do original. Lembre-se, os participantes não sabiam que estavam ouvindo cirurgiões. Eles não conseguiam ouvir as palavras ditas, apenas a pergunta: você gosta dessa pessoa? Essa pessoa é inteligente? Ok.
O que eles descobriram foi que os médicos que tinham as menores classificações de calor e competência tinham a maior taxa de processos por negligência médica. O que significa que não julgamos as pessoas com base em suas habilidades. Julgamos as pessoas com base em nossa percepção de suas habilidades nos primeiros segundos ao ouvi-las. Então, o maior padrão foi que os médicos que tiveram as menores avaliações de calor e competência usaram a inflexão de pergunta em seu nome. Então, em vez de afirmar algo, eles sobem em suas frases. Tudo soa como uma pergunta, mesmo não sendo realmente uma. Então, a introdução dele soou assim. Oi, meu nome é Dr. Edwards. Eu sou especialista em oncologia. Eu trabalho no Hospital Presbiteriano Infantil. Quando você pergunta seu nome, número, linha do tempo, preço ou limite, está dizendo a outra pessoa que você realmente não acredita nisso, e nem ela deveria. Então, eu faço toneladas de treinamentos de vendas e sempre sei qual associado de vendas vai ter a menor taxa de fechamento e a maior resistência. E é o associado de vendas que pede o número deles. Eles estão no telefone, dizendo que adorariam ter o seu negócio e trabalhar com você. O custo do serviço é de $5.000. Você está implorando para as pessoas negociarem com você se perguntar seus números. Então, o que eu diria é, se você pudesse sair com uma dica deste podcast, nunca pergunte seu nome, seu número, seu cronograma ou um limite. Se você tem informações importantes, declare-as. Não pergunte. As pessoas recorrem a perguntar sobre os mecanismos internos do cérebro quando não se sentem confiantes o suficiente para perguntar seu próprio nome. Duas coisas acontecem internamente, o que eu acho interessante. Usamos uma inflexão de pergunta acidental por 3 motivos. Primeiro, como você adivinhou, por dúvida. O segundo motivo é a apropriação cultural, no sentido de muitas mulheres da Califórnia às vezes podem usar a inflexão de pergunta porque elas ouvem e estamos espelhando, somos criaturas sociais que espelham. Então, sabe, se você assiste aos Kardashians, tudo é como Kim. O que você está fazendo, Kim, sabe? Tudo é muito alto. E então, se você está ouvindo, isso foi bom. A propósito, você acertou nisso. Então, pode ser apenas você está ouvindo. Essa é a menor. A segunda é a dúvida real. E isso acontece quando não temos certeza de nós mesmos ou não temos certeza da coisa. Ouço muitas pessoas como eu ouço seus discursos. Adoro ouvir, sabe? Discursos de 1 a 2 minutos. Então, eu sempre sei do que eles estão mais nervosos porque eles perguntam. Porque quando estamos nervosos, literalmente estamos perguntando, você acredita em mim? Estamos procurando validação. Então, nos entregamos quando estamos nervosos. Isso está certo? E por fim, a mais relevante é a decepção. Mentirosos frequentemente usam a inflexão de pergunta acidentalmente porque estão perguntando, você acredita neles? Então, nós fizemos Eu Amo pesquisa de detecção de mentiras. Poderíamos falar sobre isso por 1 hora inteira. Então, fizemos grandes experimentos de detecção de mentiras em nosso laboratório. Pedi para as pessoas registrarem 2 verdades e 1 mentira sobre si mesmas. Gravamos essas declarações. Eu procurei por padrões. Quais eram os padrões das declarações mentirosas versus a declaração verdadeira? O maior padrão era que as pessoas perguntavam a sua própria mentira. Soava assim. Veja se você consegue adivinhar, Scott. Qual é a minha mentira? Ok, pode continuar. Eu amo cachorros. Eu tenho 2 filhas. Eu amo coentro. Acho que você não gosta de coentro. Eu Odeio coentro, certo? Sancho é como uma abominação para toda a terra. concordo, na verdade. Isso é engraçado, eu também não gosto. Mas sim, você pode ouvir isso. Você pode ouvir isso. Então, decepção quando alguém... Eles costumam usar a reflexão da pergunta, o que é um problema, pois estão mentindo. Nós, humanos, não gostamos de reflexões de perguntas acidentais, mesmo que alguém faça isso por causa do Kardashian. Nosso cérebro está pensando, eles estão mentindo? Porque sabemos intuitivamente que se alguém nos faz uma pergunta numérica, essa pessoa pode estar mentindo sobre isso. Estudos de ressonância magnética funcional revelaram que quando as pessoas ouvem clipes de indivíduos usando uma inflexão de pergunta acidental, o cérebro muda de um estado de escuta para um estado de escrutínio. O local onde você ouve altera seu cérebro. Se alguém me diz que adoraria trabalhar comigo, que meu negócio é ótimo e o serviço custa $5.000, meu cérebro diz, uau, espera um minuto. Começa a adentrar no modo de escrutínio, um lugar muito diferente de estar ouvindo. Por isso, em vendas ou relações interpessoais, você encontrará pessoas que de repente se sentem desconectadas, fechadas e desconfiadas. Você ativou o sentido aranha deles, por assim dizer,
E todos esses sinais, a maioria das pessoas são intuitivas sobre, tipo, você sabe, há 96 sinais. Muitos me dizem que sabiam que era um sinal, mas não tinham um nome para isso. Em resumo, dê um nome para seu sentido aranha intuitivo que costuma estar certo. Então vamos assumir que o público não é um bando de mentirosos e eles percebem que estão fazendo isso. O que é isso, né? O aumento da garota do vale. É isso ou o que quer que seja. Eu não sei se isso é politicamente correto, eu não sei mais. Mas independentemente disso, é a inflexão ascendente no final da frase, falar para cima. É isso sim. Então, digamos que eles estão fazendo isso, eles não estão mentindo sobre nada, mas eles têm esse tique. Então, qual é a estratégia para matar esse tique para que, novamente, você não acione essa parte do sentido aranha do seu cérebro? Ok, a boa notícia é que, com a maioria das dicas, a consciência proporciona uma resolução imediata. Então é tão engraçado. Eu trabalhei com alunos onde eles estão na minha frente e estão literalmente falando em tom ascendente o tempo todo. E então eu digo a eles que estão falando em tom ascendente e mostro a eles como falar em tom descendente. Então descemos no final das frases. Então jogamos nossas palavras para baixo no final das frases e isso se corrigiu imediatamente. Se você perceber que está fazendo isso, pode se corrigir imediatamente. Basta estar conscientemente atento. Eu diria que, após 2 ou 3 dias de conversa, isso se tornará memória muscular. E isso é algo que... Isso é algo que se manifesta se você sente que simplesmente não está confortável com o assunto em questão ou existem coisas mais profundamente enraizadas que poderiam causá-lo? Depende de uma dessas 3 coisas. E eu também incentivo Pessoas... a voltar e ouvir as chamadas do Zoom gravadas ou... Apresentações gravadas... Reflita sobre momentos em que você ficou nervoso, como em uma sessão de perguntas e respostas ou apresentação de vendas. Identifique onde você usou acidentalmente a reflexão da pergunta. É isso que você deve praticar. Algumas pessoas usam isso constantemente, especialmente em partes da apresentação ou proposta de vendas que as deixam nervosas. Meu conselho é, pratique essas partes. A maioria dos nossos alunos faz muitas apresentações constantemente. Eis o que você deve praticar. Sua abertura, onde você acidentalmente usa a inflexão de pergunta em uma apresentação anterior, as perguntas e tópicos que mais te deixam nervoso praticando a entrega deles e sua última linha. Na verdade, é por isso que você está pagando. Focando nessas 4 áreas, sua apresentação será muito melhor. Qual seria uma coisa que quero dizer? Você mencionou várias táticas que as pessoas levam imediatamente, mas qual seria uma coisa, mesmo algo que eu não perguntei a você, que você acha que se relaciona com isso que as pessoas deveriam saber? Na sua foto de perfil não faça um sorriso falso. E as pessoas acham que é caloroso e na verdade é inautêntico. Um sorriso verdadeiro é quando os músculos superiores da bochecha, também chamados de pés de galinha, ao lado dos olhos, estão engajados. Se você não está causando uma boa primeira impressão ou as pessoas não estão se aproximando de você como gostaria, pode ser porque você está com um sorriso falso na foto do seu perfil. Prefiro que você tenha uma expressão neutra, sem sorriso ou com um sorriso completo. Evite algo intermediário. E sobre isso, não mostre um meio sorriso ou um sorriso de canto. Então, um meio sorriso, quando um lado da sua boca está levantado, é um sorriso assimétrico. Na verdade, é uma microexpressão universal de desprezo. Há muitas pesquisas interessantes sobre expressões faciais, como a microexpressão de levantar um lado da boca, que indica desprezo, escárnio ou desdém. Eu vejo isso em fotos de perfil. E eu penso, oh não, você está arruinando sua primeira impressão porque isso te faz parecer pessimista, um pouco desprezível. Certifique-se de que você está com uma expressão neutra ou um sorriso completo, evitando assimetrias faciais ou caretas. Isso é fascinante. Não quero que as pessoas saiam deste podcast preocupadas com as fotos de perfil no LinkedIn ou redes sociais e todas essas 96 dicas que você mencionou. Há muito a considerar, mas já discutimos algumas coisas. Pode continuar. Eu sei que é bastante, mas lembre-se, essas pequenas dicas importam. Então, se você mudar uma dica, como atualizar a foto do seu perfil de namoro para ter um sorriso nos olhos ou um rosto neutro, isso muda completamente a sua primeira impressão. Eles comprovaram que fotos distintas de uma mesma pessoa geram impressões iniciais drasticamente diferentes. Então, embora pareça muito, não pense sobre onisciência em 96. Falamos sobre 8 ou 9 dicas nesta chamada. Começando com esses 8 ou 9, você já estará muito à frente. Pequenos sinais, grande impacto. Para onde as pessoas deveriam ir? Se querem entrar na toca do coelho, ouviram isso e estão começando a se melhorar. Site social, para onde eles estão indo? Meu livro contém todas as 97 dicas sobre o assunto. Meu primeiro livro, Cativar, aborda primeiras impressões e conversa.
Se você realmente quer ajuda, não vai gostar de passar horas de expediente comigo. Isso é escola de pessoas. Abrimos turmas a cada 3 semanas e então isso é em scienceofpeople.com e meus livros estão na Amazon Audible e eu os leio. Então, muito bom. Você fez isso, você fez o seu... Próprios audíveis, bom para... Oh, sim. Você está brincando? Eu ensino poder vocal em dicas. Eu disse ao meu editor que eu tinha que ler. Como se fosse o único... Que é válido, é um... Ponto válido. Todas essas informações serão incluídas nas notas do show. Desculpe, eu só queria obter mais 2 ideias rápidas de você antes de finalizar. Isso ajudará o público também, maior. Há equívocos sobre carisma ou sinais sociais que você só quer eliminar agora. Realmente pequeno e bobo? Olhos inquietos não indicam mentira. Um mito espalhado sem fundamento. Também é mito que olhar para a esquerda significa mentir e para a direita dizer a verdade, nunca comprovado. Na realidade, mentirosos costumam olhar mais nos olhos para verificar se estão sendo acreditados. Olhos inquietos são sinal de nervosismo. Bom, por fim, gostaria de ressaltar que você teve uma brilhante trajetória profissional. Obviamente, eu preciso saber se você voltaria e diria a si mesmo, ao seu eu de 20 anos, uma coisa depois de toda a carreira e todas as lições que você aprendeu, o que seria essa coisa? Sabe, é engraçado. Eu comecei no YouTube em 2007. Cedo. Faz um minuto. E graças a Deus por começar tão cedo, porque aprendi muito enquanto não importava tanto, sabe? Antes de haver menos olhos. Eu diria a mim mesma para me divertir mais com... Meu conteúdo, acho que posso ficar muito séria e muito competente, então me envolvo muito na pesquisa, nos dados e na ciência, e às vezes as pessoas só querem se divertir um pouco, e então eu gostaria de ter me dito antes que está tudo bem ser vulnerável e ter um pouco de humor. Tipo, se você não falar sobre a ciência, está tudo bem.